Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Ferreira e venho apresentar a vocês parte de um projeto de pesquisa, o qual estou desenvolvendo juntamente com a Edith Rocha, sobre as bandas de música e com foco na banda de música Lira Santa Cecília, da cidade de Pará de Minas. Espero que gostem. Então, pessoal, vamos dar início à nossa apresentação. Acervo de partituras da banda de música Lira Santa Cecília, de Pará de Minas, Minas Gerais, relato descritivo. Gustavo Ferreira e Edith Rocha. Pará de Minas, cidade que se localiza no centro-oeste mineiro, a cerca de 85 quilômetros de Belo Horizonte, foi emancipada em 20 de setembro de 1859. Como vemos ao lado, o mapa nos oferece um referencial geográfico da cidade de Pará de Minas em relação ao estado de Minas Gerais e à nossa capital, Belo Horizonte. A banda de música Lira Santa Cecília, de Pará de Minas, fundação, reorganização e percurso histórico. É importante frisar que este percurso histórico foi baseado no livro Saga dos Amantes dos Sons dos Metais, de Hernani José de Almeida, embora algumas informações foram atualizadas no âmbito deste trabalho. Em 1937, incentivado por Torquato de Almeida, Antônio Assis funda a banda Santo Antônio e a Jazz Band Estrela Azul. O nome Banda Santo Antônio seria uma homenagem ao Antônio Assis, o fundador. E sabemos que o próprio Antônio Assis tinha vontade de fundar um grupo assim para de Minas, mas hoje temos em mãos também uma carta do Torquato de Almeida ao Antônio Assis incentivando a criação desses dois grupos. No início, os ensaios, as aulas de solfejo, as aulas de prática de instrumento aconteciam na própria casa do Antônio Assis. No início de 1945, por falta de verba, a banda precisa parar suas atividades. Interessante falar que os próprios paraminenses sentiram falta dos ensaios da banda. E então, no dia 4 de maio de 1945, em uma reunião convocada por Geraldo Guimarães, com Antônio Assis e outras autoridades da cidade, como o prefeito Francisco Valadares, o próprio coronel Torquato de Almeida, Dr. Wilson Guimarães, além de conter também outros integrantes. Esta reunião tinha como objetivo definir detalhes da reorganização e da reativação da banda. Interessante frisar que depois desta reunião a banda conseguiu uma subvenção mensal, onde ela conseguiria ter os seus gastos supridos. A banda conseguiu uma sede provisória, que se localizava na esquina da Rua Major Fidelis com a Rua Manuel Batista, e a banda passou a se chamar Banda de Música Lira Santa Cecília, uma homenagem a Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. Em 5 de fevereiro de 1954, Raimundo Duque, diretor na época, apresenta o novo Estatuto da Corporação. No dia 15 de fevereiro do mesmo ano, este estatuto é aprovado em Assembleia Geral. Importante falar que o Raimundo Duque é pai do Hernani José de Almeida, que foi quem escreveu o livro, o qual estamos nos baseando. 9 de setembro de 1954, a Prefeitura de Pará de Minas, por meio da Lei Municipal 279, doa à corporação um lote para a construção de sua sede. O lote se localizava na rua Monsenhor Lopes, número 35, no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui mesmo em Pará de Minas. Interessante falar que a sede foi construída e que até hoje a sede existe. Em 18 de dezembro de 1968, falece Antônio Assis, fundador da Lira. Em seu cortejo fúnebre, a banda executou uma das suas composições, Marcha Fúnebre número 3. Em 4 de março de 1980, através da Lei Municipal 1921, a banda é reconhecida como utilidade pública. Em 31 de maio de 1986, em reunião extraordinária, Hernani José de Almeida, então diretor, propõe a criação do título benemérito Diretor Raimundo Duque de Almeida. O título tinha como função homenagear pessoas, integrantes ou ex-integrantes que de certa maneira foram importantes para a corporação, pessoas que investiram seus trabalhos em prol do engrandecimento da corporação.
O primeiro homenageado foi Aurélio Rocha Filho, que na época era o único dos fundadores que ainda estava vivo. Em 18 de julho de 1986, o presidente Hernando José de Almeida apresenta o novo estatuto que foi aprovado. Interessante falar que estas atualizações de estatuto são naturais durante o percurso da banda. Acaba que as pessoas mudam, as necessidades da instituição mudam, os tempos mudam e sempre acontecem essas atualizações de estatuto. O estatuto foi atualizado em 98 e em 2002, o qual estatuto que ainda vigora até os tempos de hoje. No dia 22 de setembro de 86, acontece uma reunião para o planejamento das comemorações do Jubileu de Ouro da banda. No dia 10 de janeiro do ano seguinte, 87, inicia-se as comemorações do aniversário de 50 anos da banda, com uma exposição de fotos, de instrumentos, uniformes, da trajetória da instituição até ali. Interessante falar que aconteceram várias comemorações durante este período em prol da banda. No dia 24 de 1 de 87, ainda dentro das comemorações, aconteceu o Baile da Saudade, onde este baile foi animado pela orquestra Carlos Gomes de Belo Horizonte. E no dia 31 de 87, do mesmo mês, de janeiro, aconteceu um bandão. O que seria um bandão? Um bandão é quando temos uma grande banda, onde se junta vários integrantes de várias bandas e forma um bloco enorme de músicos, onde esses músicos saíram em desfile aqui por Pará de Minas. Juntou-se as bandas Santa Cecília de Martinho Campos, Santa Cecília de São Gonçalo do Pará e Santa Cecília de Itaúna e a banda de Nova Serrana. Para este bandão, tivemos cerca de 70 músicos executando a Canção do Soldado, que é um dos dobrados mais tradicionais. Em 8 de fevereiro de 87, tem-se a criação do Projeto Escola, onde se escolheu 7 músicos para colocá-lo em prática. O que seria o Projeto Escola? Esses 7 músicos percorriam as escolas de Pará de Minas com a intenção de motivar novos alunos. Em 30 de julho de 1988, tem-se a inauguração do Museu Histórico, Documentário, Fotográfico e do Som, Maestro Antônio de Almeida Assis. Em 1996, acontece a parceria da Banda de Música Líria Santa Cecília com a Prefeitura de Pará de Minas, através da criação da Escola Municipal de Música Geraldo Martins. O maestro da banda seria o diretor da escola de música, então a banda não teria problemas com o pagamento do maestro e, ao mesmo tempo, impulsionava a cultura da cidade através da criação da escola de música. Em 98 e em 2002 aconteceram as atualizações, como já havia dito antes, dos estatutos da banda. Em 11 de dezembro de 2012, a banda é reconhecida como Patrimônio Imaterial Municipal e é inscrita sob o número 3 no livro de registros de formas de expressão. Em 19 de setembro de 2012, acontecem as comemorações dos 75 anos de fundação da corporação. Então, pessoal, pontuei aí alguns dos acontecimentos mais importantes da banda. Agora vamos ao acervo. O acervo musical, levantamento historiográfico e descritivo. O acervo se localiza na sede da Banda de Música Líria Santa Cecília e da Escola Municipal de Música Geraldo Martins, em Pará de Minas. O acervo foi idealizado e organizado aproximadamente em 2003 pelo então maestro Paulo Ribeiro. O acervo possui partituras completas e incompletas, direcionadas para bandas de músicas e também para outros tipos de grupos, quartetos de metais, quintetos de metais, além de também ter arranjos da Jazz Band Estrela Azul. O acervo possui mais de 170 partituras catalogadas. Estas estão organizadas em pastas classificadas por estilos: dobrados, marchas, hinos, eruditas, edição funarte, sacras, diversos e populares. O acervo contém composições de ex-maestros da banda, como Carlos Ribeiro, como o próprio Antônio Assis e de outras bandas também da região. Existe uma motivação para uma nova catalogação do acervo. Por quê? Os arranjos precisam ser organizados em pastas com os estilos. Por exemplo,
existe uma série de pastas intituladas Diversos, e ali dentro dessas pastas Diversos existem arranjos natalinos, de música erudita, de dobrados. Precisamos melhorar os códigos, ou seja, hoje os códigos são uma letra mais 3 números, então temos o desejo de colocar 2 letras e continuar com os 3 números, para evitar de misturar um código com outro, de confundir um código com outro. Precisamos construir um catálogo para facilitar o lidar do dia a dia, então tendo as peças que o acervo contém, quais são os compositores, os estilos, e precisamos catalogar os novos arranjos. Como curiosidade, trouxe para vocês a partitura mais antiga que o acervo possui. É uma cópia feita em ouro preto entre os dias 17 e 19 de maio de 1896. Possui também uma cópia de baixo em mi bemol datada de 1897. O seu copista foi Antônio Valério dos Santos e o proprietário é José do Nascimento. O que nos intriga hoje é saber quem é o compositor. Nas cópias de 1896 está escrito S. Bonifácio, porém na cópia de 1897 está escrito São Bonifácio, o que nos fez a pensar que poderia ser uma abertura, já que o nome da peça é Ouvertura, seria uma abertura para uma celebração ou uma festividade a São Bonifácio. A partitura contém 2 partes de sax em mi bemol, que não sabemos se é saxofone ou se é sax horn, 2 partes de piston em si bemol, que hoje chamamos de trompete, 2 partes de trombone em dó, uma parte de bombardino em dó, uma parte de baixo em dó, uma parte de baixo em mi bemol e uma parte de bumbo. Esta é uma digitalização da partitura, como vocês podem ver, é um manuscrito. É a parte da frente, da parte de bombardino em dó, e a parte de trás, onde nos demonstra o copista, o seu ano de cópia, né, e o proprietário. Pessoal, foi uma alegria enorme, uma grande satisfação mostrar um pouquinho desse trabalho de pesquisa, o qual estamos desenvolvendo. Eu queria agradecer muito e um grande abraço.